Conversou com você mesmo? Deu certo o WhatsApp analógico? Agora chegou a hora de a gente conversar com as pessoas. Tava muito ansiosa por esse momento. Quero saber como é que vai acontecer. Seguinte, o desafio é você escolher uma pessoa que seja par, que não seja alguém acima de você hierarquicamente, nem abaixo, nem no ambiente familiar e nem no ambiente profissional. Então não pode ser seu chefe, não pode ser seu subordinado, não pode ser sua mãe, não pode ser seu filho, tá? Pode ser seu marido, que idealmente são relações de igualdade, né? Pode ser uma amiga, um amigo, pode ser um colega de trabalho. Então, procure alguém que você tenha algum pequeno conflito, não vai logo na pessoa que tem o maior conflito, um pequeno conflito que você percebe para colocar em prática as coisas que a gente está conversando aqui. Pensa nessa pessoa aí. Te dá 3 segundos. Certo. Vou te dar algumas dicas de como se nortear para essa conversa, tá? Vale lembrar dos fatos. Então, a primeira coisa, você vai validar se vocês têm um conflito. Você vai perguntar para a pessoa: olha, eu acho, assim, eu tenho uma sensação de que a gente tá com esse probleminha. Isso é um fato? Então, primeira coisa é validar o fato. Se a pessoa disser que não, você pode só ser vulnerável com ela, né? E contar pra ela: ah, é porque quando aconteceu tal coisa. Então, por exemplo, é que quando eu fui pegar o cafezinho junto com você, você virou pro outro lado, nem olhou pra minha cara. Então, eu achei que você podia estar chateado comigo. Que bom que não tá. Que bom que tá tudo bem, foi só uma impressão. Daí vale até perguntar: você tá bem? A pessoa podia falar: não, aqui eu nem te vi, tava com a cabeça cheia. Ou, não, tem razão, naquele dia eu tava meio virado com você. Então, se prepara para as possibilidades, né? Mas pode ser que a pessoa diga: sim, temos um conflito. Pá, e agora o que a gente faz? A gente vai conversar, né? A gente vai tentar entender como resolver esse conflito. Depois que a gente entendeu que a gente tem mesmo um conflito, a gente vai compartilhar o que é que a gente sente. Então, uma sugestão, como é um conflito médio, não é um conflito hard, é você perguntar para a pessoa: o que é que você gostaria que eu soubesse? Como é que você se sente com isso que aconteceu? E aí, espero que a pessoa te conte, né? Que ela esteja disponível para conversa. E essa é outra dica: se a pessoa não estiver disponível para conversar, não tem conversa, tá? Diálogo só existe quando as duas pessoas estão disponíveis, afim e dispostas a mudar de ideia ou a encontrar um lugar comum para além da verdade individual. Então, beleza. Temos um conflito? Temos. Queremos conversar? Queremos. Então me diz o que é que você sente. E eu vou te dizer o que é que eu sinto. Dicas sobre sentir. Ninguém sente que alguma coisa. Eu não sinto que você errou. Eu não sinto que estou certa. Eu não sinto que nada. Eu sinto tristeza quando. Eu sinto alegria quando. Eu me sinto acolhida quando. Então, sentimentos têm a ver com fatos. Ninguém sente que. Anota isso bem grande na hora que você for conversar com a pessoa. Ninguém sente que nada, porque essa é a chave para o julgamento. Eu sinto que você estava errada quando. Então, já era. Já temos um conflito? Temos. Queremos conversar? Queremos. Já é melhor parar por aqui.
Então eu disse que uma das coisas que você pode perguntar é o que eu gostaria que você soubesse. Ou você mesmo dizer, eu gostaria que você soubesse que quando você pega a minha caneta e não devolve, eu sinto frustração na hora que eu vou procurar a caneta e não acho. Eu queria que você soubesse isso, porque talvez você não saiba o quanto frustrada eu fico quando eu vou procurar a caneta e não acho. Então você disse um fato e você disse que você gostaria que essa pessoa soubesse sobre isso. Até por isso você está disponível para conversar. E a mesma coisa do outro lado, né? Permitir que a pessoa diga qual é o sentimento dela e as verdades individuais. E aqui um grande conselho também é não duvide. Não duvide, porque se você está disponível para conversar, por que é que você vai achar que a pessoa está mentindo? Melhor não conversar com alguém que você acha que vai mentir, né? Não perca o seu tempo se você não confia que a pessoa vai te dizer a verdade. Outra sugestão é começar com as apreciações. Então, o que é que a gente faz que dá certo? Quando a gente não está em conflito? Vale a pena lembrar desses momentos. Olha, quando a gente coloca aqui o potinho de canetas e cada um pega a sua caneta, eu me sinto livre para desenhar com a caneta que eu quiser. Como é para você? Você gosta também quando tem o potinho de caneta aqui? Pronto, né? Já resolveu o conflito. E aí a gente vai falar de necessidade. Porque a necessidade ali é ter autonomia, né? Sobre a caneta, nesse nosso exemplo. Então, autonomia sobre a caneta. Então, vamos conversar sobre necessidade. Necessidade é algo que não cessa. É algo que você precisa como vitalidade, como saúde das suas sensações, das suas emoções. Então, eu quero ter autonomia. Autonomia é super legítimo, né? A gente tem outras, a gente falou já da lista de necessidades, mas uma dica é autonomia, necessidade é algo que não cessa. Então, a outra pessoa provavelmente vai entender sobre necessidade. E aqui um alerta é, para conflitos mais densos, a gente pode cair em lugares como abuso. Então, uma pessoa pode dizer, eu tenho necessidade de companhia, pertencimento, você tem que estar comigo. E a sua necessidade pode ser de autonomia. Ou o contrário, né? Você pode estar dizendo para a pessoa, eu tenho necessidade de segurança, saber que você me ama. E a outra pessoa está querendo só a necessidade de justiça, de ser reconhecida pelas coisas que ela faz. Então, diálogos mais densos, às vezes a gente precisa de um mediador. Ou a gente precisa de uma ajuda profissional psicológica. Por isso, o exercício anterior foi de autoempatia. Para agora a gente falar de conversar com as outras pessoas. A gente precisa primeiro olhar para si, para depois ir falar com o outro. Né? Então, fica esse alerta que às vezes a gente precisa de ajuda profissional. Não é na aula online que você vai resolver isso, tá? Se você for a pessoa que está avançando o sinal, que está cometendo um tipo de abuso, e você já desconfia que você está fazendo isso, procura um terapeuta, um psicólogo. Não fica com vergonha, tá? A gente já falou de vergonha, né? O primeiro passo para mudar, a transformar a sua saúde é reconhecer, e o único jeito de acabar com a vergonha é pôr luz sobre a coisa. Então, se você quer acabar com a sua atitude abusiva, põe luz sobre ela, não aumentando o abuso, mas falando sobre isso com alguém que seja responsável, com alguém que seja profissional para lidar com o assunto. Feito esses adendos sobre necessidade, vamos falar sobre checar a mensagem, se a mensagem chegou. Pode parecer um pouco quadrado, um pouco artificial, mas vamos lembrar que a gente não sabe se comunicar, que a gente está aprendendo ou reaprendendo a fazer isso. Então avisa a pessoa
que você não tá zoando com a cara dela. Fala assim, como a gente tá lidando com um conflito e eu quero sinceramente resolver isso, eu preciso saber se eu ouvi, se eu entendi o que você quis dizer. E vou te pedir para fazer a mesma coisa com o que eu te disse. Então, daí você vai parafrasear o que a pessoa disse. Olha, eu entendi que você gostaria que a gente tivesse um potinho de caneta aqui na nossa mesa para que toda vez que você precisar de uma caneta, isso está à disposição. Então, eu não falei de pedido, né, ainda, mas fica já resolvido o pedido. Geralmente a gente já tem uma solução para aquilo que é a nossa necessidade, né? Então, você pode dizer para a pessoa, olha, eu entendi que você precisa de um potinho aqui, ou então eu entendi que você gostaria que eu não usasse mais a sua caneta. E a pessoa pode dizer, não, o problema não é que você não use a minha caneta, eu só gostaria que você devolvesse a minha caneta depois que você usa. E assim você vai encontrar soluções para os conflitos. Então, vale muito a pena checar a mensagem. Porque aqui, como esse exemplo que eu dei da caneta, então você não quer que eu use a sua caneta, né? Não é isso, eu só quero, por favor, que você deixe a caneta aqui depois que você usa. E lembra que toda vez que você disser algo, você vai ter que ouvir algo, tá? E às vezes você que vai ter que mudar o seu comportamento. E tá tudo bem, porque se você quer resolver o conflito, você tá disponível a prestar atenção e transformar a saúde dessa relação, não é mesmo? Então, vai lá, conversa com essa pessoa que você tem um conflito mediano, que é seu par, que não tem um nível hierárquico diferente do seu. E depois conta pra gente se você resolveu o seu conflito. Até a próxima aula!